com o doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor pelo curso de Direito do Unisalesiano em Lins. Olá, doutor, muito boa tarde, agradeço mais uma vez pela presença aqui em nossos estúdios. Boa tarde a todos, um grande abraço, Caio. Doutor, hoje o assunto é a descriminalização da posse de drogas. Sim, a gente precisa esclarecer algumas coisas numa linguagem acessível, não é? Porque o que se vem discutindo no Supremo, que está prestes a se pronunciar definitivamente sobre esse tema, inclusive esse pronunciamento vai acabar influenciando decisões de outros tribunais, é claro, é a incidência de alguns chamados princípios do direito penal. Em alguns casos, Caio, a conduta é classificada como criminosa, como o caso do furto, mas os tribunais entendem que você deva analisar caso a caso se esse desfalque, se essa subtração justifica ou não a incidência do direito penal. E aí entram alguns princípios, como eu disse, como o da insignificância. Para traduzir para que seja bem compreensível para todos. Em alguns casos, os tribunais entendem que se um indivíduo ingressa lá num supermercado e subtrai um bem, uma barra de chocolate, por exemplo, tendo em vista que aquele bem tem um valor irrisório se levado em conta o acervo do supermercado todo, essa questão não deveria ser tratada pelo direito penal e sim ser reprovada por outras áreas do direito, como a do direito civil, por meio, por exemplo, de um pedido de indenização, de reembolso do valor e tudo mais, né? E é isso que os tribunais estão discutindo, se a insignificância incide ou não na posse de drogas, se ela causa ou não dano para a coletividade. Houve recentemente, né, doutora, uma decisão, até, não lembro agora quantos anos atrás, mas até alguns anos as pessoas que portavam a droga, só por uma simples quantidade, ela já era presa, né, encaminhada ao plantão policial, e já há alguns anos ela é levada até o plantão policial, mas acaba não sendo presa, né, mais uma advertência que acontece. Depois que a Lei 9.099 criou os chamados crimes de menor potencial ofensivo, a posse da droga não justifica a prisão em flagrante. Aliás, hoje o crime de posse de droga para uso próprio sequer autoriza a imposição de uma pena privativa de liberdade. Normalmente a sanção é a prestação de serviço e a lei prevê outras modalidades de penas, né? Doutor, mas nesse caminho, eu não sei se essa deveria ser uma avaliação correta, mas a partir do momento em que não há uma pena, mesmo que para a posse de drogas, isso já não abre caminhos em que possibilita um acesso maior às drogas, já que a pessoa que utiliza, ela sabe que não terá uma pena mais grave. Então ela fica um pouco mais confortável? Pois é. Eu vim aqui justamente hoje para me posicionar, não é? Vejam vocês que essa é uma discussão jurídica muito intensa, tanto é que os tribunais vêm amadurecendo a ideia. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa vida, por que o Supremo não resolve logo essa questão? Mas o Supremo, quando se posiciona, ele, como eu disse, vincula os tribunais, então ele ouve muitas pessoas de muitas áreas, promove audiências públicas. Aliás, toda decisão judicial que é tomada muito rapidamente, ela tende a ser falha. Então, o tema precisa ser amadurecido. Mas, então, como você mesmo disse, na minha opinião, é claro que a posse da droga não deve ser legalizada, não deve deixar de ser crime, porque a existência da previsão penal inibe a posse, né? Sim. Porque, caso contrário, nós estaríamos diante aí de uma realidade em que a maconha, por exemplo, seria vendida num comércio qualquer. Em alguns países essa experiência existe e tal, né, nos países europeus e tal, mas Uruguai aprovou recentemente. Pois é, mas as porções são comercializadas de forma controlada, em quantidades controladas, e aí o indivíduo, se precisar de mais, ele vai continuar recorrendo ao mercado paralelo, que vai continuar existindo, né? Nós temos aqui no Brasil loterias legalizadas, mas temos o jogo do bicho no paralelo também. Então, para mim é um grande equívoco achar que a droga vai diminuir. Ao contrário, nós vamos correr o risco dos nossos filhos estarem dentro de uma lanchonete qualquer e, por curiosidade, virem experimentar a droga, porque não vai haver nem a reprovação penal mais
E a reprovação social que hoje existe vai acabar sendo mitigada até que ninguém ache nem mais inadequado usar drogas, né? Agora, por que alguns sustentam que não deveria ser crime? Alegam que o chamado princípio da alteridade no direito penal determina que você não possa punir condutas que atinjam somente ao indivíduo. Por exemplo, se o indivíduo tenta se matar e não consegue, você não vai depois prender ou processar esse indivíduo, porque ele cometeu um mal para si mesmo. O raciocínio, na opinião dessas pessoas, seria o mesmo. Se o indivíduo porta a droga para o próprio consumo, ele está atingindo a própria saúde. Mas aí vem uma crítica, que eu concordo com ela, no sentido de que a posse da droga em si já é um risco para a coletividade, né? O indivíduo que porta essa droga, ainda que a intenção seja de consumo próprio, ele pode, num momento qualquer, consumo compartilhado, compartilhar com alguém, né? Que é uma modalidade de tráfico privilegiado. E aí também vai dificultar a repressão, porque o indivíduo que é traficante, ele vai sair de casa com uma pequena quantidade, a polícia vai abordá-lo, né? E ele vai alegar que essa droga é para consumo próprio e vai sair dali numa boa. É claro que não vai bastar alegar, o contexto vai ter que justificar essa alegação. Mas eu sou terminantemente contra, e é isso que eu vim aqui dizer, muito embora a gente tenha que respeitar opiniões em sentido contrário. É que essa discussão em torno da descriminalização da venda de drogas, ela vai muito no sentido de que, a partir do momento em que a droga é legalizada, as pessoas não recorreriam mais ao tráfico para a compra, e sim a comércios legais, como já acontece, como o senhor mesmo disse, em países da Europa. A Holanda tem casos como esse, o próprio ex-presidente, né, o Fernando Henrique Cardoso, tem sustentado essa questão, né? Ele defende que isso poderia inibir, diminuir muito todos os problemas que a gente acaba tendo em função do tráfico de drogas, mas por outro lado fica essa discussão, né, porque a droga ficaria muito... O acesso seria muito mais fácil, e em questão de saúde pública acaba sendo uma questão um pouco complicada. A preocupação é justamente essa. Hoje o indivíduo pode, às vezes ele tem uma certa curiosidade em experimentar, muito embora sabendo que faça mal, né? Porque saber que faz mal todo mundo sabe. Aliás, a pena hoje, uma das penas para a posse da droga para uso é a advertência, né? O legislador está brincando com o juiz ao determinar que ele tenha que chamar o indivíduo e advertir sobre os riscos do uso das drogas, né? Aliás, eu nem aplico isso daí, para ser sincero para você. Mas, na minha opinião, sim, vai haver de certa forma, haveria um estímulo para que o indivíduo viesse a experimentar, porque não haveria reprovação social também, né? Hoje o jovem, além do medo de ser preso e ser responsabilizado criminalmente, ele também pensa, nossa, se eu fizer isso, o que meu pai vai pensar de mim e tal. E se houvesse legalização, essa reprovação acabaria deixando de existir, o que, na minha opinião, seria realmente catastrófico para a sociedade. Digo, doutor, que essa é uma questão que levaria muitas edições dos nossos direitos para ser debatida aqui. Claro, a gente tenta aqui sempre resumir e tratar de uma forma que o público leigo venha a entender, mas realmente o tema é bastante complexo. E vale a pena a gente voltar a discutir aqui em outro momento, porque volta e meia a gente volta a ter essa discussão com alguns políticos se posicionando favoráveis ou contrários a essa questão, e até de alguns países da própria América Latina, praticamente vizinhos aqui nossos, que acabam tomando algumas decisões, como foi recentemente a do Uruguai, né? E é importante, com toda certeza, a gente discutir esse assunto, doutor. Claro, eu vou acompanhar esse julgamento, quando o Supremo se pronunciar, vou trazer a informação. Agora, a esperança é positiva, porque o Supremo vem decidido constantemente, não só ele como o STJ também, que o princípio da insignificância não incide na posse da droga. Ou seja, resumidamente, ainda que o indivíduo porte uma mínima quantidade, a incidência da lei deve existir sempre. Então, parece que os tribunais vêm caminhando nesse sentido, o que me traz alguma esperança de que a posse da droga não vá ser descriminalizada por decisão judicial. Agora, se um dia o legislador quiser mexer nesse assunto, aí nós vamos ter que ficar atento e acompanhar e cobrar os nossos representantes. A tendência, então, é que essa pequena posse da droga acaba continuando da maneira como está. Pois é, por decisão judicial eu penso que a evolução deva ser essa daí, muito embora na justiça, claro, é sempre bom deixar claro, as opiniões vão sendo renovadas à medida até que a composição do tribunal vá se alterando, né? E a gente mesmo, muitas vezes, se posiciona num determinado sentido, eu e você,
E às vezes a gente reflete, alguém traz um bom argumento e a gente muda de ideia. É daí que vem a beleza do direito. Doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor do curso de Direito do Unisalesiano, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Ótima tarde, até segunda que vem. Até uma ótima semana a todos.